E aí, mano? E aí, pô? Tô doida pra ver aquele filme lá que foi no trailer. Eu tô doido pra ver também, coloca aí. Le bonheur, après plus un Hercules, Monoicus est un... Ô, mano, o filme tá tudo parecido, não entendo nada. Vou tirar, mas caraca, você não sabe nem português, aí não ajuda. Verdade. Tá, vou colocar aqui um, que é o meu preferido. Mas é em português? É português. Mano, o filme tá todo em inglês. Pô, cara, vai complica. Ainda mais que você não lembrou do nosso ensino médio. Gente, inglês é fácil, é só estudar. Como assim fácil, cara? Como é que a gente vai estudar algo que tiraram da gente? Uma escola que ensina outros idiomas, tipo intercultural, que ensina Brasil, China, Brasil, Uruguai, Brasil, Estados Unidos. Pô, cara, mas aí é o quê? É o curso? É o quê? É uma escola. Pô, mas deve ser pago, né? Logo você quer riquinho ou você vai particular? E que, cara, essa escola é do Estado. Estado? Sim. Tem que fazer alguma prova pra entrar? Não, só se matricular. Pô, cara, achei interessante. Acho que você não é do papo comigo. Também acho. Fala família, nós somos os alunos da Escola Intercultural Jardim Marilice, Brasil-Uruguai. Estamos hoje entrevistando o nosso diretor adjunto Amândio. E aí, pessoal? Nós estamos no Papo Frio, eu sou o Luiz Fernando Eu sou a Ashley. e o nosso diretor adjunto vai compartilhar com a gente, como é a experiência numa intercultural. Vou começar fazendo a primeira pergunta. Como e quando iniciou o projeto das interculturais? Bom, as unidades interculturais no estado do Rio de Janeiro, elas tiveram de fato um início, né, no ano de 2014, mas já vem de um plano de execução assim já anterior, né? Mas as primeiras escolas, na verdade, começaram mesmo no ano de 2014. Qual foi a primeira escola que surgiu aqui no Rio de Janeiro ou na Baixada Fluminense? Então, como você até comentou, 10 anos já de projeto, né? E aí não foi uma primeira, foram 3 unidades escolares que iniciaram. Já veio bombando então, já chegou com 3. Mais ou menos isso, mas 3 diferentes em localização, diferentes em espaço, diferentes em línguas, né? Então nós temos, como você perguntou, a primeira da Baixada, é o Brasil dos Estados Unidos, que fica em Comendador Soares, né, aqui em Nova Iguaçu, que é o CIEP 117, Carlos Drummond de Andrade, e nós temos o CIEP 449, né, o Leonel Brizola, que fica em Charitas, em Niterói, que é o Brasil-França, e nós temos o Hispano Brasileiro, que é o Colégio Estadual João Cabral de Melo Neto, uma coisa assim, que é o Brasil Hispano. E aí a gente então tem Niterói, Rio de Janeiro, município do Rio, e Nova Iguaçu, como sendo os 3 principais municípios recebendo a proposta de interculturalidade, né, de colégios interculturais. Você comentou, sobre a Intercultural Brasil-Estados Unidos, e a gente ficou sabendo, que você trabalhou lá por um tempo. Compartilha com a gente um pouco dessa experiência. Isso, então, meu primeiro contato com o intercultural foi mais ou menos em 2016, 2017. Acho que em 2017 foi quando eu fui coordenador pedagógico no Brasil e Estados Unidos. Então, dali que eu fui tendo esse contato. Eu já conhecia um projeto que era do Estado chamado um Programa Dupla Escola, né, que era da época do secretário Wilson Risolia, que tinha essa proposta de colégios em tempo integral. Então, na verdade, era a proposta de uma educação integral em horário integral. Né? Que a gente fala de educação integral porque a gente procura trabalhar valores de forma integralizados e tempo integral é uma jornada aí de no mínimo 10 horas diárias, né? Igual vocês aqui. Então eu tive esse período longo, né? Para vocês é cansativo, para a gente também que trabalha também mas faz parte. Mas ao mesmo tempo que é cansativo, a gente tem muita coisa a se aproveitar, né? Dentro dessa carga horária. E aí lá eu fiquei de 2017 até 2019, até que eu fui para a Secretaria de Educação para trabalhar acompanhando as escolas interculturais do Estado, né?
Em 2014 surgiram essas 3, aí em 2015 surgiram outras 2, que é o Brasil-Turquia em Caxias e o Brasil-China também lá em Niterói. E aí ficaram 5. E aí com o tempo isso foi ampliando. Hoje a gente tem aí em torno de 27, 26 escolas interculturais, como a nossa, o Brasil-Uruguai, que iniciou seus trabalhos no ano passado. E aí no ano passado foi justamente um período em que eu saí da secretaria, mudanças de gestão, enfim, e resolvi retornar para a Regional Metropolitana 1. E nesse processo de retorno, acabei vindo para cá, até por conhecer o projeto. Eu também quis ter essa oportunidade de continuar trabalhando com unidades interculturais. Estou aqui com vocês, como diretor adjunto, como vocês já me apresentaram aí. Essas 27 é só no Rio de Janeiro ou em outros lugares? Contando... Quando a gente fala Rio de Janeiro, a gente fala todo o estado. Ah, sim. Mas o estado tem 92 municípios, né? Então são... Mas essas 27 que você disse é aqui no Rio de No Janeiro? estado do Rio. Não tem intercultural em outro estado. Esse modelo de unidade intercultural não tem. Existem escolas bilíngues. A diferença de uma escola bilíngue para intercultural é que a bilíngue, você tem todos os componentes curriculares sendo dados em 2 línguas. Né? Então, você ter professores que sejam habilitados a trabalhar essas 2 línguas o tempo todo, você ter toda uma equipe que trabalhe de forma bilíngue, desde a secretaria até a equipe que trabalha como terceirizados na escola, não é algo tão simples. Então, o Estado teve essa sacada de, não, então vamos trabalhar, além da língua, também as questões culturais desse país parceiro. E aí surgiu a proposta de interculturalidade. Né? Então, a unidade intercultural tem essa frente de, além de trabalhar a língua, ela também trabalha a cultura. E aí, obviamente, outras ferramentas a gente tem para trabalhar a política desses países, né? Trabalha a questão histórica, a questão artística. Então, por isso que a gente tem vários componentes curriculares que vão trabalhar focos diferenciados desse país parceiro para além da língua. Então, a diferença mesmo é que a intercultural se aprofunda mais sobre o país, mostrando Isso, a história, que é muito importante. Mas tem um enfoque da língua. Sim. Né? A única escolas que a gente tem 2 línguas, que vai ter o inglês de base, por exemplo, Turquia, como eu mencionei, e o China. Né? A gente não tem, até por questões políticas mesmo do país, né, da Turquia, lá não tem como a gente ter professor da rede que dê aula de turco. Então a gente depende de uma parceria. Né? Então a gente tem professores que dão aula de turco, mas eles também têm uma carga horária de inglês muito grande. É igual a China, eles têm aula de mandarim, também via parcerias, mas tem uma carga horária de inglês também muito grande, porque o inglês é uma língua que faz ponte para esses países aí, né, para eles trabalharem o comércio, enfim, todas essas questões culturais entre 2 países, de relacionamento do Brasil com esses países, por exemplo. Né? E um outro diferencial que a intercultural promove é justamente a questão do aluno ter a possibilidade de chegar na 3ª série do ensino médio, ele não ter só um diploma comum de concluído aí o ensino médio, mas que ele tem a oportunidade de fazer a certificação, né, financiada pelo governo do estado. Então, assim, hoje nós temos muitas escolas de língua espanhola. Então, como vocês, a turma de vocês ano que vem, vai ter a oportunidade de fazer a certificação em espanhol, né, que é a nível europeu, que é o DELE. E esse instrumento ele vai dar a possibilidade de você, que desenvolveu ao longo de 3 anos, né, de vocês, desenvolveram ao longo de 3 anos habilidades e competências na base da escuta, da fala, da escrita, da leitura, interpretação, e vocês vão ser avaliados nesses pilares. Tendo um bom resultado, vocês recebem uma certificação, uma habilitação linguística. E isso é um diferencial para o currículo, né? A escola intercultural, então, ela dá muitas mais possibilidades para quando sair do colégio, talvez fazer um intercâmbio, algo assim. Até para o mercado de trabalho. Hoje a gente sabe que ter uma outra língua é um diferencial.
aumenta as chances de ser classificado no seu currículo. Sim, ser classificado para qualquer coisa que vocês fizerem. Uma entrevista de emprego, as pessoas vão ver que você tem ali a proficiência linguística e um outro concorrente seu não tem, você já tem pontos a mais em relação a isso. Além dessas chances, qual foi os benefícios que você notou nesse tempo que você trabalha no intercultural? Assim, eu acho que a oportunidade primeiro do desenvolvimento do estudante. Vocês estão dentro de uma escola que ficam 10 horas por dia. Então eu sempre costumo falar para vocês aqui, eu falava isso muito no 117. Vocês convivem muito mais com a gente do que com a família de vocês. Sim. Verdade. Então a escola ela precisa ser uma escola primeiro que acolham bem vocês, que trabalhem questões inerentes para a vida. Não adianta a gente só trabalhar conhecimento e aparentemente vocês alunos serem depósitos de conhecimento. Eu acho que essa metodologia de educação já ultrapassou os seus limites, né? O aluno ele também tem suas vivências que devem ser exploradas e valorizadas. Então, nada mais justo do que a gente trabalhar de forma coletiva, de forma que o aluno seja protagonista desse processo de ensino, que ele tenha a liberdade de construir, de elaborar. Então, por isso que vocês têm uma escola, vamos dizer assim, com mais vivências mais amplas. É cansativo? Óbvio que é cansativo. Né? Você estudar de 7 da manhã até quase 5 da tarde é cansativo. Mas é uma escola que tem uma sala maker que traz diferencial, tem um laboratório de línguas, que você tem equipamentos tecnológicos que trazem aí oportunidades, né, para os alunos. A escola tem uma horta escolar, para o aluno ter essa vivência, esse contato diferenciado. Então, assim, hoje na matriz curricular ela agrega muitos valores e possibilidades de desenvolver habilidades e competências múltiplas. Então, eu tenho alunos aqui que são muito bons para a área artística, muito bons para produzir textos, muito bons para trabalhar com edição de vídeo, muito bons para trabalhar com a questão de manusear uma horta. Então a gente tem N possibilidades e isso amplia o horizonte de oportunidades para esse aluno, para quando ele for escolher a carreira que ele quer se aprofundar, que ele quer se graduar, ele tenha um leque de ofertas, um horizonte ampliado, para que a escolha dele seja melhor feita, né? Então, é essa a nossa proposta quanto escola, mas quanto ensino em tempo integral. Então, não é só a intercultural. Outras escolas também agregam esses valores, né? Amândio, dentro da sua experiência com interculturais, você conhece a história de algum aluno que teve essa oportunidade, né, de sair para outro país, fazer intercâmbio? Caramba, Luiz, essas são várias. Eu vou tentar resumir algumas, porque em 10 anos, né, Ashley, a gente já teve muita coisa que aconteceu. Existe um programa chamado Jovem Embaixador. Isso eu vou trazer pela minha realidade que eu vivenciei no Brasil e Estados Unidos. Então, esse programa Jovem Embaixador é algo relacionado ao consulado, à embaixada dos Estados Unidos, e acontece em aberto para todos os estados do Brasil. E não é só para uma intercultural. Mas, Brasil e Estados Unidos, vira e mexe, eu não vou dizer que são todos os anos, porque já tiveram alguns anos que não teve, mas alguns alunos entram nesse processo e são alunos dessa escola. E aí tem um caso que é muito interessante, que é de um aluno, que isso virou até uma reportagem de jornal, inclusive, e esse aluno ele não tinha gosto nenhum pelo inglês. Ele entrou nessa escola porque a mãe e o pai quis colocar ele lá, porque um outro filho já tinha estudado ali. E ele aprendeu a gostar do inglês, ele desenvolveu o inglês. Ele não sabia nada do inglês, mas ele desenvolveu tão bem que ele passou nesse processo seletivo. E ele ficou um mês, né, lá nos Estados Unidos, numa imersão, fazendo trabalhos relacionados à sustentabilidade, trabalhos relacionados à responsabilidade social, né, enfim. E para ele isso foi muito enriquecedor. Agora, claro que existem alunos, ex-alunos que tiveram a oportunidade de estudar fora, tanto nos Estados Unidos, quanto em outros, por exemplo, o hispano. Todos os anos, o hispano brasileiro, 2, 3 alunos conseguem vaga na Universidade de Jaén, na Espanha. E eles vão para lá, terminam o ensino médio e vão fazer a universidade na Espanha. Claro que certos custos vai depender da família desse estudante. Claro. Mas a entrada na universidade é garantida para ele mediante resultados que ele tem na escola.
E um outro exemplo é alguns alunos que já puderam fazer também alguns cursos, tanto na França, lá o Brasil-França, até mesmo na China. Antes da pandemia, a gente teve alunos e até professores da escola que puderam ir para a Universidade de Hebei, que é uma das universidades parceiras, na verdade, do Brasil-China, e esses alunos fizeram cursos lá. Então, agora, depois da pandemia, a coisa mudou um pouco, né? Isso universalmente, a gente sabe que existem algumas questões de fronteira, mas são alguns dos sucessos. Calma, não adianta a gente já ficar pensando, que eu tô vendo o olharzinho de vocês assim, caramba, será que a gente vai pro Uruguai? Seria ótima. Mas tudo depende de programas, né? E às vezes tem programas que vocês vão conhecer independente da escola. Então, busquem, procurem. O intercâmbio, ele é uma possibilidade e a oportunidade da gente estudar, conhecer, fazer um curso ou até mesmo uma graduação em outro país, tendo esse aporte linguístico, ele é muito importante. Então, sim, além de todos os benefícios que a gente tem, existe oportunidade em outras fronteiras aqui, além do nosso país. E hoje, eu e Alice, para entrevistar a nossa professora de Educação Física e de Linguagens Artísticas, Viviane. Oi. Professora, tem uma perguntinha para a senhora. A senhora trabalha em 2 escolas interculturais. Conte um pouquinho para a gente sobre a rotina nessas escolas. Então, essa escola que eu trabalho é Brasil-Suécia, né, e Brasil-Uruguai, que é aqui com vocês, que é o Jardim Marilice. Aqui eu comecei esse ano, né, eu não tenho muito, assim, contato, não tive oportunidades de conhecer a cultura uruguaia, né, então para mim, assim, foi também algo novo, né, eu tive que estudar, né, pesquisar a cultura, né, porque com vocês eu trabalho linguagens artísticas, né, e lá no Brasil-Suécia é uma escola que começou esse ano a ser intercultural, então a gente está passando por essa mudança, tanto os professores quanto os alunos, né, porque eles tinham uma forma de estudar, uma rotina, e aí de repente mudou, passou a ser integral, né, eles estavam acostumados a ser só, né, manhã, lá não tinha o turno da tarde. Então, a nossa primeira turma lá é 6º ano e 1º ano, porque lá ainda tem fundamental. Nossa! Aqui já é totalmente diferente, aqui é só ensino médio, né? Então, há essa mudança também. Só que lá eu trabalho com o 1º ano, não trabalho com fundamental, com o 6º ano fundamental, trabalho só com o 1º. Né? E aí a gente vê, assim, tem uma evasão, né? Alguns alunos que não gostam, né, de estudar, não têm interesse em estudar integral, não ficam, né? Então as turmas lá também é um número reduzido de alunos, né? E a gente começando a entrar nessa imersão do Brasil-Suécia. Suécia é um país muito diferente do Brasil, né? O clima, a temperatura, é mais frio. Muito frio, né? Lá os dias são mais curtos, as noites mais longas, né? A temperatura é bem baixa, né? Então, o esporte, até como eu sou de educação física, né? O esporte que é praticado lá são esportes relacionados ao gelo, né? O hóquei, o futebol também lá também é usado, mas somente no verão, né? Praticado, mas só no verão. Então, há toda uma mudança, né, da cultura. O Uruguai não, o Uruguai a gente se sente mais pertencente, assim, né, tem um clima parecido, né, a língua é o espanhol, lá no Brasil-Suécia a gente usa o inglês, a gente não usa o sueco, né, a gente usa o inglês. E aqui a gente, né, usa o espanhol. O espanhol, a gente tem uma vivência maior. Algumas palavras são parecidas. Mas tem os falsos amigos também. Tem uma palavrinha que significa um negócio nada a ver. E assim, no inglês também temos, né? Algumas palavras também que parece na tradução que é isso, mas não é. Né? Então tem essas pegadinhas também, são os falsos cognatos, né? Que a gente fala da nossa língua. Então a gente está se adaptando lá à rotina. Aqui eu vejo que vocês se apropriam mais da cultura e da língua. Lá a gente ainda está passando por esse processo, né? Se descobrindo ainda como que funciona a cultura intercultural. Segunda pergunta, quanto tempo você passa em cada escola? Então, aqui, como eu fiz a migração, né, para 30 horas, no ano que vem eu vou estar 20 tempos aqui, eu vou estar mais tempo aqui. E lá não, lá eu vou para trabalhar os 12 tempos de aula, né? Lá eu trabalho língua portuguesa, lá eu não dou aula de educação física, porque eu fiz 2 graduações, né? Fiz educação física e depois fiz letras. Então lá eu trabalho com as turmas de língua portuguesa,
né? Então, assim, eu acho bem diferente daqui. Lá, toda a dinâmica lá é diferente daqui, porque são disciplinas diferentes, né? Lá eles não estão tão adaptados, a gente tem que trabalhar mais essa questão da cultura. Mas eu percebo que nas duas escolas tem a preocupação de trabalhar muitos projetos, né? A gente não foca muito na parte do conteúdo, da disciplina. A gente faz uma conversa entre as disciplinas, é a multidisciplinaridade aí. É por causa do tempo junto, né? Se for só exercício, texto o tempo todo, fica chato. Monótono, né? Isso, Então, estudar integral tem que ter movimento, né? E a senhora sabe se comunicar nos idiomas dessas escolas interculturais que a senhora trabalha ou ainda está aprendendo? Eu vou ter que fazer um cursinho de espanhol. Até pra gente é difícil. Não tenho experiência no espanhol, mas despertou em mim também buscar essa língua também. Porque a gente tem que se apropriar, né? Onde a gente trabalha, vestir a camisa e, né, para não se sentir também deslocado, né? Acho que em todas as questões, todas as áreas da nossa vida, a gente tem que mudar, se reinventar quando você inicia algo, né? Se permitir aí da mudança. Lá o idioma é inglês, o inglês eu tive na minha escola, eu fiz curso de inglês, então eu tenho mais a vivência no inglês, eu tenho mais facilidade para me comunicar no inglês. Aí depois eu fiz letras, que é português e literatura, porém a gente tem várias disciplinas de inglês também. Então eu me sinto mais à vontade no idioma da língua inglesa. Certo. A última pergunta. Você que trabalha em duas interculturais, você consegue observar um padrão nessas escolas? Por exemplo, as estruturas são parecidas, os alunos se comportam da mesma forma, o tempo de permanência nas escolas é o mesmo? O tempo de permanência é o mesmo, o horário é o mesmo, né? Sendo que lá eu não fico pro horário da tarde, né? Diferente daqui, porque aqui eu tenho mais tempo por causa da minha matrícula, tá? Lá, minha outra matrícula de lá são menos tempos de aula, né? Então eu não fico tanto lá, mas os alunos ficam, né? Então eu percebo, né, que o intercultural, ele tem salas diferenciadas, né? A gente tem a sala de linguagens, que não tem numa escola normal, né? Numa escola que não é intercultural, não tem ainda esse laboratório de linguagens. Então, facilita muito, né, no aprendizado, você ter mídias, né, tecnológicas, isso tudo, o aluno ele tem mais vivências, né? É importante, sim. A questão da estrutura em relação à educação física, na intercultural, é a mesma, né? A gente não tem um recurso a mais por isso. Só mesmo na parte de linguagens é que muda, né? Sim, esses recursos são necessários, porque diferentemente de uma escola normal, a escola intercultural você precisa de recursos maiores para estar mais por dentro do assunto que se precisa ser ensinado. Que além dos conteúdos, né, do currículo mínimo, Sim. você ainda aprende os conteúdos mais da coisa. cultura daquele país, né? Mais coisas, sendo mais coisas é necessário mais currículo. Mais currículos não, mais recursos. Mais recursos, né, para trabalhar. E a senhora acha esses recursos, acha que deveria acrescentar mais algum ou acha que tá Eu bom? acho que poderia se expandir esses recursos, expandir para as outras disciplinas terem acesso, né? Porque acaba que limita muito, por exemplo, aqui, que é o espanhol, só a professora de espanhol que pode utilizar a sala verdade. de linguagens. E aí as outras disciplinas continuam com falta da tecnologia, né? A gente tem os Chromebooks, mas tem que ter o cabeamento, não pode mais se usar o Wi-Fi, né? Porque dá instabilidade, aí precisa de cabeamento, aí os Chromebooks acabam que não podem ser usados, porque precisa de ter o Wi-Fi. E é até uma ideia para ano que vem dar uma mudada, porque se as outras matérias ajudarem nesse negócio da linguagem, pode ajudar todo mundo, né, no mesmo ritmo, Sim. facilitando o aprendizado. Aí a gente já trabalha com isso, aqui já tem a interdisciplinaridade, né? Quando a gente tem uma apresentação, né, de um tema como teve projeto de língua portuguesa, né? Que a gente, no início, projeto Linguagens, que teve a feira literária, né? A feira literária foi relacionado a quê? A autores, né? De livros, autores brasileiros, né? Então, quer dizer, a interdisciplinaridade não é só o espanhol, né? Todas as outras disciplinas trabalham conjuntamente com a cultura, né? Do Uruguai também.
Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Papo Fluiu. Здравствуйте, меня зовут Эвелин, мне 17 лет, и я учусь в школе лейтенант Otávio Pinheiro, межкультурной бразильско-российской, которая находится в Belfort-Roxo. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis au seconde année au CIEPS Interculturel Brésil-France dans la ville de Mesquita. Hello guys, we are the students from the second grade. And this is Colégio Intercultural Brasil-Índia. We are in Caju. In this school, we study about India culture. Our school curriculum emphasizes the English language and gamification. In the gamification class, we learn how to make games. We also learn to build characters and minds. It's very fun. Here we study yoga, Indian food, and traditional dance. We have 4 hours of English classes per week. We learn a lot. Hope you enjoy that host. Merhaba, benim adım Miguel. Ben Duque de Caxias'ta, CIEP 218. Brasília, Türkiye okulunda 3. sınıf öğrencisiyim. Konnichiwa. Watashi no namae wa Raila desu. Itaguaí, Nieru, José Maria de Brito, Brasil, Japão. Gakko no Sanensei desu. Hola, mi nombre es Julia. Estoy en el tercer año de secundaria de la Escuela Intercultural Brasil-México en São Gonçalo. 大家好，我叫 Thiago， 我是一个2年级的学生，我学习在里耶普中声语高中。 Hallo, guten Tag, ich heiße Rafael Melissa, ich bin 17 Jahre alt. Im Moment bin ich im 3. Schuljahr in der Schule Brasilien Deutschland. Tschüss! Hola, yo me llamo Thalia Soares, tengo 16 años y estudio en la escuela Jardim Marilice Brasil Uruguay, que está ubicada en Nova Iguazú.